E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá continuar com a nossa aula de higienização e autocuidado, ok? No vídeo passado a gente teve essas informações iniciais e agora a gente vai realmente falar um pouco mais como vocês irão avaliar melhor esse paciente e tentar identificar problemas relacionados à higienização e o autocuidado com o corpo de uma forma geral, ok? Então, pega a caneta e papel e vamos anotar aí tudo que a gente precisa aprender hoje. Bem, a gente precisa hoje destacar que nesse vídeo eu quero que vocês vejam como esse processo, né, de enfermagem é relacionado com a higienização corporal e ela vai estar relacionada com vários fatores e várias etapas e também identificar de uma forma bem rápida os principais diagnósticos que nós podemos correlacionar dentro do processo. Então, a gente vai seguir as etapas que vocês viram bem aí dentro da semiologia no semestre passado, ok? Bem, dentro desse histórico, o que a gente precisa observar? As condições gerais, né, as condições físicas do paciente relacionadas à integridade da sua pele, da cavidade oral e órgãos dos sentidos de uma forma geral. Observar também a capacidade de autocuidado e as práticas de higiene do paciente. Então, observar já ali naquele primeiro momento como era antes dele se hospitalizar e agora que ele está hospitalizado ou dentro de casa, né, dentro de um processo de tratamento, mas que precisa também de higienização. Também a gente vai observar que é nesse processo de identificar esses levantamentos, determinar as preferências culturais, os valores e crenças relacionados a essa prática. Se ele gosta de tomar o banho várias vezes, às vezes o banho também está ligado a algum tipo de ritual, né? Então isso vocês vão observar que o banho, dentro das culturas de uma forma geral, ele está muito ligado com a limpeza, purificação. Então, geralmente a gente não tem tanta dificuldade de implementar esse cuidado ou estimular esse autocuidado com os pacientes. Lembrando que também o banho ele pode ser algo desconfortável, principalmente se a gente não respeita as preferências desse paciente, ok? Bem, a gente vai dentro do histórico investigar as práticas culturais e ou religiosas, né? Tem alguma prática cultural ou religiosa que afeta os cuidados de higiene? A gente já destacou aqui em outros momentos, justamente a questão do banho associada a um processo de cura, de limpeza, de purificação e também o banho relacionado também com etapas da vida, né, onde naqueles dias eu não posso tomar banho, né, não posso lavar o cabelo. Então tem algumas religiões, culturas que pregam isso. Então observar e tentar justamente dialogar com esse paciente se isso, né, o risco disso realmente compensa. E aí, como posso incluí-las no seu atendimento? Então, observar e analisar justamente como a gente vai respeitar isso dentro do aspecto cultural, mas também tentando mostrar para o paciente que há um risco quando ele não realiza principalmente essa higienização, ok? Ou ao contrário, quando ele tem um excesso de higienização dentro desse processo, já que, falando da pele, toda vida que a gente expõe o paciente a um agente de limpeza, né, ele vai tendo descamações da pele, então é interessante também apontar isso. Tolerância à atividade e higiene, a gente vai observar isso muito dentro do processo de cuidado dos idosos, né, então ele tem falta de ar, um cansaço, a pressão dele altera um pouco mais, ele tem alguma dor em alguma região, algum desconforto ao levantar o braço ou movimentar os membros inferiores. Então, isso vai ser algo também que deve ser ponderado. E também destacar, por último, a assistência na higienização. E então, se ele prefere alguém do sexo, né, do mesmo sexo, que ajude em cuidados de higiene. Então, vocês vão observar que você vai perguntar isso ao paciente, mas a gente sempre tenta respeitar essa paridade, né? Embora a gente até brinque que os profissionais da saúde, né, os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e os demais, a gente não tem sexo, né? Então a gente atende homem e mulher sem nenhuma distinção. Mas para o paciente isso faz muita diferença, né? A exposição corpórea
de uma mulher sendo higienizada por um homem ou vice-versa, certo? Isso realmente traz alguns questionamentos na hora da implementação do cuidado. E também destacar quais partes da higiene pessoal você pode fazer sozinho, como eu falei. Muitas vezes ele não consegue estar acamado, alguma limitação de movimento, não consegue ir sozinho ao banheiro, ou precisa de ajuda de alguém, mas ele consegue fazer a higienização oral, ele consegue fazer o movimento da higienização dos cabelos, ou até mesmo da genitália, ok? E aí destacar isso e na hora da implementação, estimular o autocuidado e já deixar isso pré-estabelecido com a equipe. Também o cuidados com a pele, como eu falei para vocês, o rosto, né? Às vezes tem alterações específicas de oleosidade, que precisam ter um cuidado a mais. Qual é o tipo de banho que ele prefere, se é o banho no leito, se é na cadeira de banho, se é realmente sentadinho numa banqueta debaixo do chuveiro, se ele gosta de realmente tomar banho no chuveiro, ok? Quantas vezes e quando você costuma tomar banho, a questão que a gente comentou do horário, as preferências e a quantidade, né? Tem pacientes que gostam de tomar banho logo cedo, mas também gostam de ter aquele banho antes de dormir, ok? E observar também, com cuidado com a pele, se você notou alguma alteração a partir do uso de algum produto que ele está utilizando. E se tem algum tipo de alergia conhecido a sabonetes ou algum produto para a pele. Então, também destacar isso nesse levantamento, ok? Cuidados com a boca, né? Se ele usa prótese dentária, isso é bom destacar, porque lembrando que no caso de pacientes que estão muitas vezes internados, muitas vezes não, os pacientes que estão internados em terapia intensiva, né? Muitas vezes sedados, analgesiados, é feita a remoção dessas próteses. Então tem que ter o cuidado em relação a isso. No domicílio e na enfermaria, a gente orienta o paciente a fazer essa higienização, ok? Até mesmo porque faz parte, né, da autoimagem do paciente e também da questão da trituração dos alimentos, ok? Mas sempre observar essa higiene também. E se notou alguma ferida ou sentiu dor no dente ou na boca, também observar, porque também tem relação com a saúde bucal do paciente, aí a gente vai destacar aqui algum desses cuidados, algumas dessas alterações. Cuidado com os pés e unhas, como a gente já falou, né, no vídeo passado. Como você costuma cuidar dos seus pés e unhas, né? A questão do corte das unhas, a higienização, a hidratação, até mesmo descamação da pele do paciente, ok? Você lixa ou apara as unhas, como é que é esse processo? Então, esse processo ele deve continuar durante a hospitalização, principalmente, né? A unha não para de crescer, pessoal. Então, a gente já observou dentro desse processo histórico as necessidades de conhecimento sobre anatomia e fisiologia da pele, princípios do conforto e segurança, os princípios de comunicação efetiva, que vocês precisam ter com esse paciente, esse diálogo direto, principalmente ao executar a higienização, os fatores de risco, principalmente voltado ao risco para infecção e lesões de pele de uma forma geral, e conhecimento das variações culturais na higiene. Então, quando a gente pensa que a gente vai trabalhar com povos ou públicos bem específicos, que vêm alicerçados também com culturas diferentes da sua, observar sempre isso, ok, pessoal? Então, por que é necessário realizar essa investigação tão ampla, né? Por que a gente precisa fazer tudo isso? Porque a partir disso vocês vão justamente personalizar o cuidado e cada pessoa vai apresentar uma necessidade diferente ou até mesmo um destaque em alguma área específica. Muitas vezes você vai encontrar um paciente que ele tem bons hábitos de higiene oral, mas ele não tem bons hábitos em relação à higiene das unhas e vice-versa, certo? E esse processo de conhecer esse paciente vai nos levar depois a um processo educativo, tanto do paciente como do cuidador. Bem, a gente vai também fazer a avaliação do estado de higiene e da capacidade de autocuidado dele. Então, ver movimentos, amplitude de movimentos para fazer tudo isso. Ou até mesmo já fazer a pergunta para o cuidador como era esse cuidado no domicílio. Se ele já tinha esse cuidado,
se ele ainda já conseguia fazer tudo isso sozinho ou se já precisava de ajuda de alguém, ok? E é necessário coletar uma breve história para determinar áreas prioritárias de cuidado. Então, a gente já destacou as perguntas, né, alguns itens ali, mas quando, né, vocês vão observar que a gente começa a observar isso na passagem do plantão, na leitura do prontuário do paciente e dentro dessa entrevista que foi feita na admissão do paciente. Então, vocês vão observar justamente isso. O que os colegas estão destacando como necessidade de cuidado. Eu vou dar um exemplo. O paciente não higienizou o cabelo durante o banho. O paciente não prefere lavar o cabelo hoje. O paciente recusa corte das unhas. Então, acaba sendo justamente pontos estratégicos que precisam ser identificados no futuro, ok? Nos horários seguintes. Identificação das necessidades de cuidado. Então, vocês vão observar justamente, né, quais práticas de higiene ele costuma praticar. Então, você já vai observar o que é normal para o paciente, o que precisa ser implementado, intensificado com ele, e justamente fazer a avaliação da capacidade do autocuidado. Capacidade de realizar atividades de vida diária, intolerância à atividade, como eu falei para vocês, presença de equipamentos que vão auxiliar essa higienização, se ele está usando sondas, drenos, como é que está a função cognitiva dele para participar de tudo isso, né? E também como ele realiza as atividades de cuidado em casa. E aí, ou ele, ou até mesmo o cuidador, né? Escova de dente, ou pentear os cabelos, coisas básicas mesmo, vocês podem estar perguntando isso e identificar o que seria prioridade. Lembrando, quando o indivíduo ele começa a apresentar limitações desse autocuidado, fica muito claro para o enfermeiro, a enfermeira que está lá no plantão, visualizar justamente essas áreas com maior sujidade ou até mesmo com maior descaso de cuidado. Então, vocês vão ver que se ele não consegue mais se abaixar para cortar as unhas, vocês vão ver as unhas grandes. Vocês vão ver a questão do cabelo também, né, que não consegue higienizar direito, então vocês vão ver com mais sujidade. Então, são coisas que vão ficar bem claras para vocês. Dentro dessa identificação das necessidades, a primeira coisa que a gente tem que fazer é avaliar. E essa avaliação, ela requer todo aquele preparo que vocês já fizeram na semiologia e nas outras disciplinas para justamente identificar alterações que precisam ser intensificadas dentro desse processo de higienização e de autocuidado. E aqui a gente vai usar justamente esses pontos, esses pilares, que é a pele, o cabelo, unhas e pés e boca, ok? Bem, então, você já cuidou de alguém que com problemas de higiene corporal? Uma perguntazinha básica, né? Alguém que estava com problema, ou esse paciente ou esse meu familiar, ele não gosta de higienizar isso. Então, como você se comportou? Como você conseguiu estimular esse cuidado? E o que você avaliou que estava alterado? Então, o que você observou? Às vezes, avaliou é um termo muito técnico, mas o que você observou que estava alterado? Que você observou que precisava ter mudança? Então, quando a gente pega a pele, como se no primeiro passo, vocês vão observar o quê? Que a pele ela pode se comportar de forma diferenciada, tanto pela parte da falta de higienização, como pelo excesso de higienização, além dos processos patológicos, como irritações, erupções cutâneas, processos inflamatórios e infecções da pele. Ok? Então, observar a cor, turgor, espessura, textura, temperatura e hidratação da pele. E aí vocês podem observar a pele mais ressecada, a pele com essas erupções, com as acnes, principalmente no rosto, erupções cutâneas relacionadas a reações adversas, a algum tipo de medicamento ou alimento, a dermatite de contato também, que é algo muito comum, né, nas pessoas, ok? Dentro da avaliação dos pés e das unhas, né, examine toda a superfície dos pés, incluindo as áreas entre os dedos, questão de umidade, presença de fungos, rachaduras, né, isso é bem interessante. Observar a existência de áreas ressecadas, inflamadas ou rachadas, que são portas de entradas e aí um risco maior de infecção. Avaliar a sensibilidade à circulação sanguínea, palpação dos pulsos pediosos e tibiais posteriores, como também uma forma de identificar ali uma boa atividade circulatória daquele paciente. Avaliar
a marcha, né? Se ele tem algum desconforto dentro dessa marcha, porque isso vai limitar o paciente para ir até ao banheiro, então para fazer eliminações intestinais e urinárias e também o banho. E inspecionar também as unhas, ok? Dentro do processo também a gente pode identificar alterações como o calos, né, em pontos de pressão, e aí isso tem a ver muito com a marcha, né, com a alteração músculo-esquelética que o paciente vai desenvolvendo no decorrer dos anos. Verrugas plantares, né, causadas principalmente por papilomavírus, pé de atleta, infecções fúngicas, unhas encravadas, que também levam processos infecciosos, odores nos pés e excesso de transpiração. Ok? Tudo isso deve ser observado e sendo analisado para a gente corrigir durante esse processo de cuidado. E a cavidade oral, o clássico, né? Problemas bucais devido ao cuidado inadequado e aí levando como consequência da doença ou efeito de algum tipo de medicação. Medicações que vão alterar justamente a absorção de cálcio e enfraquecendo também a estrutura dentária do paciente. Mudança da coloração dos dentes, ok? Que também é bem comum. Mas a gente vai realmente observar sujidades, a questão do odor, que é bem característico, né? Quando não é bem higienizada. A dor localizada em infecções geralmente acompanha os problemas bucais e avaliar também a hidratação, cor, textura e lesões que possam existir ali na cavidade oral, ok? Se tiver alguma alteração que vocês acham que merece um cuidado, uma atenção maior, é interessante acionar também a equipe da odontologia para justamente ter esse olhar bem mais apropriado e acurado para a associação de agravos, ok? Isso é bem comum. E detectar a litose, que aí essa litose ela, pode estar associada com sujidade, mas também com processos patológicos. Aí a gente vai destacar aqui, os mais comuns, gengivite, a língua inflamada, né, a glosite, dentes escurecidos, as cáries, né, a questão do fumo, cigarro, né, uso de bebidas mais escuras, como café, refrigerante, tudo isso a gente vai observar. A litose, ressecamento, herpes labial, língua saburrosa, né, tudo isso a gente consegue observar. Lembrando que dentro de um processo de internação, muitas vezes a higiene oral ela é negligenciada, então a gente realmente precisa ter um pouquinho mais de atenção. Dentro da avaliação do couro cabeludo, dos cabelos, essa parte é a parte bem complexa, né? Porque algumas pessoas têm uma certa aversão, né? Principalmente às pediculoses, né? Mas a gente deve sim fazer toda uma avaliação do couro cabeludo, ver a questão da perda de cabelo, algumas áreas específicas, né? Aquela alopécia localizada, né? A capacidade do paciente também de fazer esse autocuidado, de pentear esse cabelo, né? De observar e relatar algum desconforto durante esse cuidado. Aí a gente pode observar como alterações bem comuns, a caspa, pode sim ter carrapatos, viu pessoal? Dependendo do cuidado do paciente, a pediculose, o famoso piolho, a pediculose pubiana, que também vai estar associada com a genitália, a alopécia, né, que então pode ser associada também a algum tipo de medicamento ou alterações hormonais, ok? E aí a gente vai destacar os nossos diagnósticos, né, justamente a partir desses problemas que vão ser identificados, observar se o paciente é independente para realizar a própria higiene corporal, pode ser também uma condição geral para vocês estarem observando. Ou se é um paciente semi-dependente, né, que ele precisa ser somente acompanhado e ser auxiliado durante esse processo, ou para deambulação, ou dentro da cadeira de banho, mas ele consegue depois executar esse cuidado. Ou se é um paciente que ele é totalmente dependente, isso também deve ser relatado, que a gente vai ver isso muito na terapia intensiva, nos idosos acamados de longa data, ok? E aí, quando vocês identificarem esses problemas, a gente vai justamente observar o quê? Essa associação desse cuidado mais aprofundado com a diminuição da mobilidade dos membros superiores, principalmente, né? Porque quando ele tem ainda mobilidade dos membros superiores, ele consegue ainda ter esse movimento na cadeira de roda e a gente conseguir fazer essa higienização no banheiro, certo? E ele consegue escovar os dentes, pentear o cabelo, lavar o cabelo,
fazer higienização da genitália. E perda da integridade da pele relacionada à permanência do paciente com roupa molhada devido à incontinência. Isso é outro problema, né? A questão da umidade devido à urina, né? Então, assim, essa troca do dispositivo absorvente, né? A fralda, principalmente, é algo prejudicial durante o processo. Tem vários estudos que apontam justamente isso, ok? E a falta de conhecimento sobre o cuidado com os pés e unhas relacionados à falta de exposição à informação. Isso também é outra coisa que é muito comum, né? Eles desconhecem os riscos que essa higienização inadequada das unhas e dos pés levam, principalmente se ele tem alguma outra comorbidade, como diabetes, que aí levam a um risco muito maior de ter um processo inflamatório ou infecção naquele membro, ok? E o risco de infecção relacionada à presença de ferida cirúrgica, que aí no caso a gente redobra a higienização corporal, principalmente naquela região específica. Então, quais os diagnósticos de enfermagem a gente pode destacar aqui para vocês hoje? A gente pode, pegando, já tem uma onda nova, né, pessoal, mas assim, pegando a nossa, até 2020 foi o que a gente destacou aqui, mas como alguns dos diagnósticos que podem ser relacionados, o déficit no autocuidado para o banho, que aí a gente já apontou bem isso, o déficit no autocuidado para a vertice, mobilidade física prejudicada, que isso vai interferir tanto a ida do paciente até ao banheiro, mas também essa mobilidade física dos membros superiores para a higienização geral do corpo, mucosa oral prejudicada, manutenção ineficaz da saúde, risco de infecção, ok? E aqui a gente começa o nosso planejamento. Lembrando que aqui a gente vai falar parte do planejamento e em outro vídeo a gente vai concluir esse planejamento com algumas intervenções, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, envolva o paciente e a família no planejamento, certo? Sempre fazendo algumas adaptações, vendo o que é que pode ser feito, principalmente no domicílio. E ali naquele processo de envolvimento você já começa a orientar esse paciente, toda essa dinâmica, para justamente no momento onde ele estiver só ou acompanhado por um cuidador ou familiar em casa, ele consiga executar as mesmas manobras. Conheça os recursos comunitários aplicáveis às necessidades do paciente, né? O que é que tem ali naquela região que pode ajudar ele de recurso terapêutico. Considere também o momento de realização de outras atividades de cuidado ao escolher a melhor oportunidade para o cuidado de higiene. Então, você aproveita para seu banho, mas também seu momento terapêutico, momento para saúde mental, colocar uma música, colocar algo que dinamize o processo, né? Aproveita o banho para cortar o cabelo, aproveita o banho para examinar tal área, aproveita o banho para fazer o curativo, aproveita o banho para fazer outra coisa e assim por diante, ok? Dentro do planejamento de enfermagem, vocês vão observar o que? As necessidades de conhecimento sobre os princípios de conforto e segurança, então isso não pode sair, né? O que é confortável para o paciente, mas o que é seguro também dentro desse processo. Rotinas e preferências do paciente, a gente já destacou isso muito bem. Princípios de aprendizagem do adulto para orientar o paciente e seus familiares. Então, assim, ele vai aprender fazendo, olhando, pela repetição, ok? E sempre trazendo uma justificativa. E os serviços disponibilizados pela instituição hospitalar, principalmente. Então, às vezes, dentro do serviço tem uma equipe que faz esse atendimento diferenciado, os recursos que tem naquela instituição para isso. Okay? E necessidades de padrão, né? Individualize os cuidados de higiene para atender as preferências de cada paciente, a gente já comentou isso também. E aplique normas de segurança, então princípios básicos, do menos contaminado para o mais contaminado, respeitando a temperatura do ambiente, a temperatura da água, a privacidade do paciente, ok? A questão do tipo de piso, tipo de cadeira, a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso aqui dentro de algumas intervenções, ok? Necessidade de experiência, né? Cuidado de pacientes que necessitam de adaptações das abordagens de higiene. Então, assim, a partir da sua experiência, você vai conseguir adaptar melhor essa rotina para cada, vamos dizer assim, paciente com alguma observação específica. Necessidades de atitude, né? Criatividade, né? Para adaptar. Vocês vão ver muito isso lá na nossa momento prático, também na prática hospitalar. Muitas vezes a pessoa adaptando coisas para poder realizar a higienização, de mobiliário, de recurso para mobilizar na cama, isso é bem interessante.
e tenha responsabilidade de seguir os padrões de boas práticas de higiene, que aí no caso, a depender da instituição, vão ter procedimentos operacionais padrão para justamente executar tudo isso, ok? Bem, e aqui a gente vai já terminando essa parte do processo, trazendo o quê? Coopere com o paciente e o familiar para identificar objetivos e resultados esperados. Então, se a pele está ressecada, hidratar a pele. Se o paciente está com a pele ressecada, melhorar a hidratação. Se o paciente tem problemas com corte das unhas, nós vamos tentar corrigir. Problema com higiene íntima, vamos ajudar usando o melhor produto, o melhor recurso e assim por diante. Cavidade oral, cortar o cabelo, tudo isso vai fazendo parte desse planejamento e cooperando também com o paciente, com a família, fazendo esse plano de cuidado mais individualizado. Estabeleça também prioridades, isso é super importante, certo? E escolha o melhor momento para implementar os cuidados, né? Lembrando que aí com o banho, esse banho de uma forma geral, né? Ele demora mais tempo, então escolha um horário que você não vai ser interrompido, profissional, e também o paciente não vai precisar ser interrompido, ok? E sempre, sempre, sempre vocês envolvam a família, até mesmo por questões éticas, ok? Então, pessoal, agora a gente vai já continuar com outro vídeo, a gente vai observar outras intervenções, agora com ilustrações mais práticas do que a gente pode estar vendo no nosso dia a dia, ok? Anota as dúvidas que na hora do nosso encontro a gente vai conseguir trazer mais informações para vocês. Até já já, pessoal!